bem-vinda, tudo bem? Tudo bem? Como vão vocês? Dri e Renato, como vão? Vamos bem, prazerzão te reencontrar num dia histórico na vida dos brasileiros, e em especial de brasileiros como você, né, Leonora? Brasileiras. Brasileira como você. E eu aqui no brasileiro. Brasileiros. Aí esquece, de vez em quando. Isso é o patriarcado, que ainda está, é a cultura do patriarcado, que é impressionante. Verdade. Quando a gente fala cultura do patriarcado, ninguém entende. Quando vai explicar, basta esse exemplo, é mínimo. Pois é. É enraizado, né? É verdade. E a língua Mas que bom, a língua é fundamental e é a cultura, né? Que bom estar com vocês e muito bom mesmo participar. Eu cheguei correndo, eu estava numa atividade doméstica de compras de sábado, aí eu resolvi fazer hoje, em casa. Cheguei correndo, tomei banho, sentei aqui, estava esperando. Gostei muito, aliás, antes de começar, gostei muito da sua análise, sabe, da política, acho que da conjuntura, né? Eu concordo com ela, acho que o salto alto tem que ser retirado e andar descalço. Não é de sandália, não, é descalço, porque eu não acredito que a eleição está ganha por um motivo. Nós fizemos outro dia uma reunião de alguns lápis com o Marcos Coimbra, para ele dar um quadro para a gente, né? E ele analisou várias pesquisas, que eu não vou dizer aqui, claro, mas ele levantou 3 questões que são fundamentais para nos trazer um pouco para o real da conjuntura e subsidiar. Primeiro, nunca existiu na história da República Brasileira um candidato tão favorito. Tanto tempo. Não é agora, não. Desde antes de 2005 e desde 2010 para frente, ele é o prefeito. Quando não era ele, foi a Dilma, né? E a estabilidade desse favorecimento, ele gira em torno de 40% que ele tem. E o Bolsonaro gira em torno de 30% a 32%. Então, a diferença não varia também. Na margem de erro das pesquisas, mas, eu gosto do Márcio quando ele fala, tem um terceiro fator, que é a imprevisibilidade, ele chama de incerteza. E quais são essas incertezas que ele aponta? Incertezas do governo atual, incerteza dos militares, incerteza da mídia global, né? Toda ela, e incerteza do mercado. Isso tudo junto pode criar uma situação que impeça até a eleição, ou impeça do Lula ganhar. Tem a eleição, mas impeça. Visto ontem a ordem do dia das Forças Armadas que o Braga Neto escreveu. E o Bolsonaro verbalizou-a naquele palavreado baixo dele, sem comentário, mas a nota é muito perigosa. A nota, além dela exaltar a ditadura civil-militar, ela só diz inverdades, mas tem 2 ali que nós que sofremos, fomos presos, torturadas, exiladas, banidas, mortas, assassinadas. E toda geração que, mesmo não tendo sido, foi contra nas ruas até hoje a ditadura civil-militar,
que durou 21 anos, não pode aceitar isso. Primeiro, que foi o golpe militar, que foi os militares que deram a anistia. Que a anistia foi em função do governo democrático do golpe. Que o golpe, os militares não, como eles falam sempre, não prenderam, não torturaram, não mataram, não fecharam o Congresso. O fechamento do Congresso foi em função de uma estabilidade. Então, são mentiras que nós temos que desmentir de manhã, de tarde, de noite, com a nossa existência. E são mentiras faz 4 anos que eles divulgam, né, notas no dia 31 de março, 1º de abril. E o Bolsonaro, antes mesmo, fez aquela homenagem ao Ustra no voto do golpe. Então, assim, o que precisamos fazer para tirar eles dessa narrativa? Ou o que deixamos de fazer para né? que eles continuem com essa narrativa, né, Ilonira? Olha, Adri e Renato, nós sabemos o que nós temos que fazer. E temos que estar de manhã, de tarde, de noite, dizendo ditadura nunca mais, tortura nunca mais, assassinato nunca mais. Porque a tortura continua com os presos comuns, com a população negra, jovem, fundamentalmente, nas delegacias. E eles se especializaram com a tortura em cima de nós. Ontem, a manifestação de ontem, a caminhada do silêncio, mesmo com a chuva, não tinha um número razoável de pessoas, mas tinha um número potente para o momento da chuva, né? E o que não fizemos, para mim é claro, Rovar, nós deixamos a impunidade dos torturadores. Nós não punimos, nós não levamos os torturadores aos tribunais. Nós embora nós o temos acusado, inclusive nominalmente, mas foram grupos, movimentos. E as duas grandes acusações saíram na Comissão da Verdade. A lei da anistia dizia anistia ampla, geral e restrita. Pô, isso não existe. Por que na Argentina, no Chile e no Uruguai não se comete esses horrores ainda? Nos dias dos golpes, os presidentes, respectivamente, inclusive na época do Salvador Pinheira, do Pinheira, celebrava o término. Foi feita uma constituinte, um grupo que está redigindo uma constituinte para acabar com a constituinte da ditadura. Nós acabamos em 88. O Alberto Fernandes fez um discurso de um tributo aos desaparecidos políticos, às famílias, às mães da Praça de Maio. O Uruguai levou os torturadores à prisão, a Argentina também, o Chile também. Mas o Chile, todos esses 3 países que eu te disse, passaram a limpo a história. Aquele trio fundamental de paradigma, memória, verdade e justiça,
veio à tona nesses países. Nós não fizemos nem a metade do que fez a África do Sul. A Comissão da Memória na África do Sul, que foi a que andou menos por negociação, e nós tínhamos lá o Mandela preso a vida inteira, mas nós aqui foi só no governo da presidenta Dilma, com muito orgulho, que ela fez a Comissão da Verdade. Mas a lei da anistia foi um acordo de cima para baixo, onde os militares e a extrema-direita determinaram. Todos nós sabemos disso. No final dos anos 70. Então, para mim, é essa a questão básica. Se nós não tocarmos nessa ferida, eles ficarão, o Ustra ficará sendo permanentemente o guru da direita. Que ele seja o guru de uma parcela das Forças Armadas é problema deles. São filhos do... Bolsonaro é filho criado pelo Ustra. Mas a sociedade não pode ter o Ustra como um ícone. E parcela dela, infelizmente, tem. Lamento dizer isso. Então, o que deixamos de fazer e o que estamos fazendo e continuaremos fazer, Rodrigo, é o que o Walter Benjamin falou. Por mais que doa, é fundamental lembrar o passado para que no presente ele não se repita e nós impeçamos que no futuro ele volte com mais força, com mais vigor. Então, e o Caetano canta isso naquela música das verdades. A nossa verdade não foi a sociedade não passou a limpo. Então, essa questão, para mim, ela é chave. Agora, a minha geração, e grande parte da minha geração, que lutou, foi presa, torturada, exilada, e porque eu coloco todas e todos, mesmo que eu não tenha sido morta, eu estou aqui falando, mas foram assassinadas, foram violentadas, fomos torturadas, fomos presas, fomos exiladas, mas sobrevivemos. E as que sobreviveram como eu têm a obrigação moral de contar a história, para que ela não se repita nunca mais e para que ela não seja esquecida. Então, não é fazer uma luta pelos cadáveres, mas sim lembrar que nós temos cadáveres desaparecidos. E esses cadáveres têm nome, esses cadáveres têm família, esses cadáveres têm filhas, netos, filhos, que querem dar um enterro digno a seus pais, às suas mães, às suas filhas. Quantas mães morreram? Tem Estúdio Anjo, tem a mãe da Rosalina Santa Cruz. Quantas que morreram sem dar um enterro digno para seus filhos e suas filhas? Então, eu costumo dizer que essa é a nossa história e é com ela que nós estamos convivendo e é com ela que nós temos que lutar para tirar esse fascista, genocida, necrófago que está aí no poder e ganhar as eleições. Mas não é só
ganhar as eleições. Além de governar, tem uma questão fundamental que eu acho, independente das eleições, que é a mobilização da sociedade. E mobilizar a sociedade são os movimentos sociais, é a sociedade civil. E é a sociedade civil que vota, é a sociedade civil que mobiliza. Quem não olhar para a importância dos sujeitos políticos, que são os movimentos sociais, MTST, MST, movimento contra a moradia, movimento a favor da moradia, movimento contra a destruição das barragens, movimento feminista, movimento LGBTQIA+, movimento negro, movimento das deficientes, movimento dos idosos, das idosas, das jovens, da juventude negra. Esses movimentos constroem a força da sociedade. E é esse movimento que precisa saber a história, para saber como votar. Esse movimento que construiu o SUS, o movimento da reforma sanitária, esse SUS que, se não fosse ele, nós, na pandemia, não sabíamos o que recorrer, onde recorrer. É por isso que eu tenho esse cartaz aí. Ó. Deixa eu virar para cá. Muito bom, viva o SUS, né? Deixa eu pôr aqui no nosso programa de hoje o professor Sérgio Amadeu, que já está aqui conosco. Bem-vindo, Sérgio. Sérgio, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Leonora? Tudo bom? Vai, Dri? Prazer é meu. Muito prazer. Serginho, que ontem foi censurado pelo YouTube, no programa Tecnopolítica, feito uma entrevista que ele fez com a Renata Miele, que Nossa Senhora. Foi presidente do FNDC, foi bloqueado para impulsionamento, né, Serginho? Aí depois é mesmo, eu li. Toda a solidariedade. Obrigado. Na verdade, Renato, não é a primeira vez, viu? Por coincidência, vou falar para vocês, eu tive 5 bloqueios no YouTube, todos com mulheres, entrevistando mulheres, e 3 desses bloqueios eram mulheres negras, e 2 desses eu fui bloqueado por conteúdo bizarro, que na nomenclatura do YouTube significa cenas de suicídio, matança de animais ou atos terroristas. Ou tortura na ditadura militar, por exemplo. Mas isso eles não bloqueiam, porque existem vários sites de extrema-direita que cultuam a violência aberta, o ódio às mulheres, que reescrevem a história de uma maneira que eu considero extremamente equivocada, como o Brasil Paralelo, que o nome já diz, né? É criar uma história que é a história da extrema-direita, a história dos valores retrógrados, do fascismo. Então, o YouTube, eu não vejo ele bloquear esses conteúdos, né? Ele bloqueia conteúdos progressistas, conteúdos que são de defesa da diversidade. E no caso do podcast Tecnopolítica, ele é um podcast que ele tenta discutir as questões políticas que estão embarcadas, que estão embutidas nas tecnologias. Então, ele já é um público que se interessa por isso, é um público bem menor. E ele não adjetiva as coisas, ele tem uma discussão muito de tradução de muitas coisas que as pessoas acham que é técnica, mas que são decisões econômicas, que são valores, ideologias que estão ali carregadas, né? Então, nós no podcast estávamos discutindo a regulação das plataformas com a Renata Miele, que é uma jornalista. Como você bem falou, foi
coordenadora da Frente Nacional de Democratização das Comunicações, uma pessoa muito séria, muito, vamos dizer assim, fala de uma maneira bastante clara, sem grandes adjetivações, e o Google, o grupo Alphabet, na figura do YouTube, bloqueou. Por que a gente descobriu? Porque a gente não impulsiona os conteúdos de cara, deixa eles andarem. E ele não estava andando. Então, a minha impressão, eu falei, olha, o YouTube está reduzindo a velocidade e a visualização desse episódio. Só que isso eu não tenho como provar, tá? Porque o algoritmo é opaco, eles não dizem isso. Mas ele estava reduzindo a velocidade. Aí a Débora falou, agora eu acabo de receber uma mensagem proibindo o impulsionamento. Foi quando, a partir de ontem de manhã, a gente divulgou aquela coisa que o conteúdo era perigoso. Conteúdo perigoso. Ou seja, a defesa da regulação é um conteúdo perigoso, né? Perigoso para o Google, né? O Google. Ora, eu queria só trazer algumas mensagens da comunidade aqui, agradecer o apoio de todos. O MXPXM aqui diz: ditadura nunca mais, Lula 13, obrigada. A Isolde está chegando aqui como nova membra do canal da TV Fórum, obrigada. O Harley diz: boa tarde, Dri Rovai, meus companheiros, e já fazem parte da família. Espero que cresçam cada dia mais e tenham trabalhado para isso. Abraços, muito obrigada. Com o apoio aqui da comunidade, a gente vai crescendo aqui cada vez mais aqui na TV Fórum. Marcelo Lacerda diz: na Alemanha até hoje tem vigilância sobre os neonazistas e a história não é esquecida jamais. O Cadu Lacerda diz: pingo pingado, gente, vamos pingar para apoiar a Fórum. Isso aí, Cadu, obrigada. O Cadu está sempre aqui conosco. A Nice Souza diz que o Pilha foi preso político e foi torturado no ano passado. Eles continuam aplicando a ditadura e nós não conseguimos reagir, é um fato. A Priscila Pressoto diz que o país não passa a sua história a limpo, tende a repetir os mesmos erros. A Eliana Souza diz: Eleonora é uma heroína de nossa história, precisamos recontar nossa história falando verdades e pararmos de exaltar o dia da mentira em 1º de abril, precisamos do dia da verdade. E a Priscila Pressoto diz: Wikipédia fazendo terrorismo contra canais progressistas, fui bloqueada por um sujeito no Twitter que é do Wiki, um terror. Vai. Não, eu queria... depois eu vou querer falar sobre essa questão do Wikipedia com o Serginho, mas antes perguntar para a Eleonora o seguinte: Eleonora, o que dá para fazer no próximo governo em relação a essa questão aí de fazer a necessária... digamos, ajuste da história? Tem algo a mais que a gente possa fazer nesse sentido? Está no mudo. Está no mudo, Eleonora. Tem várias coisas. A primeira é propor num projeto executivo a revisão da lei da anistia. Isso é prioritário. Porque sem rever a lei da anistia, com apoio do Congresso Nacional, porque o apoio da sociedade civil já se tem, né? E recuperar nos livros de história, nos cursos de história de 1º, 2º grau, chamado a carga fundamental, né? A rede fundamental, a verdadeira história, livros escritos por ex-presos políticos, exilados, que contam a verdadeira história do Brasil. E de outros autores e autoras, historiadoras, não tendo sido presos, que contam a história. Fundamental. Isso é fundamental. Porque sem fazer isso é muito difícil
É muito difícil. Eu acho que nessa questão específica. E também criar, não uma se trans... Eu sou defensora, eu estou defendendo que se crie um Ministério de Direitos Humanos, Ministério da Igualdade Racial e Ministério de Política para as Mulheres, não secretaria. O Ministério de Direitos Humanos tem os nossos companheiros, as nossas companheiras, eu sou do grupo também de Direitos Humanos, sabem muito bem o que tem que fazer nessa questão. E é isso que eu falei. Né? Por exemplo, bem rapidinho eu termino. Quando eu saí, nós fomos golpeadas no golpe de 16 contra a presidenta Dilma, eu voltei para a Unifesp, de onde eu sou professora, e nós articulamos com a então reitora Soraya e o grupo de desaparecidos, de famílias de desaparecidos políticos, a Melinha Teles, o Edson Teles, a Suzana Lisboa, a Crimeia, o Adriano Diogo, vários. Nós articulamos de levar as ossadas de perus, que no governo da Luísa Erundina ela abriu a vala de perus, todo mundo sabe, não precisa nem de eu falar o que é isso, e nós levamos para a Unifesp, sob a minha coordenação, no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, CAA, que nós criamos para receber. As ossadas estão lá. As ossadas estavam fazendo um tour bárbaro de inferno, sem cuidar dessas ossadas. Inclusive na Unicamp, sob a tutela do Palhano. E estão na Unifesp, absolutamente bem cuidadas. E agora a casa onde está, que é alugada pela Unifesp, foi vendida. E o cara, nós desconfiamos até que ele tem ligações, quem comprou, com a extrema-direita, que está retirando de lá. Querem que nós saiamos o mais rápido possível. E o Camilo, eu estou contando essa história, essa denúncia, e o Camilo Vanucci lançou um livro ontem, muito bom, sobre a verdadeira história das ossadas. Quero aqui parabenizar o meu amigo Camilo, um jovem. Então, esse é um exemplo. Uma instituição pública, uma autarquia pública, aceita receber. E nós encontramos, a equipe geneticista identificou 2, o Casimiro e um outro lá, 2 companheiros, ossadas de 2 companheiros desaparecidos políticos que estavam perdidas. Então, esses companheiros, essas companheiras precisam ter um direito digno, aliás, todos. Né? São 125. Então, há possibilidade de se fazer, sim, coisas bem concretas e politicamente corretas. Né? E eu quero me solidarizar totalmente com o Sérgio. Né? E quer dizer, então, Sérgio, que na questão de censura nunca mais, eu tenho um ódio de censura, pavor, e temos que lutar diariamente, diuturnamente, né, pela verdadeira e real liberdade de expressão em todos os seus sentidos. Aliás, a gente começou a semana com a tentativa de censura do Lollapalooza, né? Que se tornou verdadeiramente Lula-Palusa mesmo, né? Porque depois... Todos. Depois da tentativa, né, do Bolsonaro, do partido Bolsonaro. Diga, você sabe, Edri, que até o Fresno, né, que é uma banda de rock, o Fresno...
Aí virou. Lá, ele foi o primeiro a subir no palco após a nota da censura, que não chegava na administração do Lollapalooza, porque os advogados do Bolsonaro são incompetentes, né? Até isso. Mas, assim, um ministro, né, do Tribunal Superior Eleitoral... Não, é atitude monocrática. Isso é... Agora, Eleonora, eu queria pegar uma carona, primeiro agradecer a solidariedade, e não só daqui, mas de todas e todos que ontem entraram na briga. Eu queria até informar todas e todos que o YouTube recuou e já liberou. Você vê que a pressão funciona, já liberou o episódio, como se nunca tivesse ocorrido nada. Então, obrigado pelo apoio de todas e todos aí, que eles já recuaram. Agora, eu queria falar um negócio da ditadura. Eu conversei muito com militares, quando eu estudava isso também, enfim, e eles diziam, eles têm um argumento que a Eleonora, inclusive, deve se lembrar, já deve ter tido embates com esses caras. Eles falam assim: mas foi uma guerra, e por isso que nessa guerra tem que ter a tal da anistia dos dois lados igualmente, né? E eu sempre disse o seguinte: guerra, mesmo que tenha sido uma guerra que não foi, porque eles atuaram contra o povo, contra o movimento social, contra as lideranças, mesmo que tivesse sido uma guerra, guerra tem crimes de guerra, e eles cometeram crimes de guerra. Tortura é um crime de guerra. Ele é prisão ilegal, sem direitos. Aí você fala, não, numa guerra você não precisa de um advogado para prender. Tudo bem, mas você tem que dar os elementos da Convenção de Genebra, dos quais o Brasil é signatário. Eles cometeram crimes de guerra. Quando esse general do Temer aí, que preparou o caminho para o Bolsonaro, esse cara que fala, o Etchegói tem uma fala polida e tal, só que ele esconde... O pai dele foi o maior torturador. Como, Eleonora? Eu não ouvi direito. O pai dele. Pai dele, isso. Um dos maiores torturadores, e ele era o cara também. O pai dele cometeu crimes de guerra, porque você não pode pegar um soldado, mesmo que seja um soldado, você não pode torturá-lo, não pode submetê-lo a baixa moral, a colocá-lo sem condições de alimentação, a colocá-los em cárceres indevidos. Tudo isso está na convenção, uma das convenções de Genebra, das quais o Brasil é signatário. Então, na verdade, sob nenhum argumento, o que eles fizeram se justifica. Eles torturaram, eles foram treinados por agentes norte-americanos que agora estão voltando aqui a andar livremente armados pelo país, Eleonora. Já há algum tempo estão deixando agentes norte-americanos andarem armados no nosso país, como se fôssemos uma república das bananas. Eu espero que o próximo presidente casse esse tipo de autorização desses agentes que vêm ensinar tortura, vêm ensinar técnicas de espionagem para esses militares que deveriam ser capazes de defender o Brasil contra outra força armada externa. E todos nós sabemos que eles não são treinados para isso. Eles são treinados para atacar o povo. A escola agora lá de cadetes da AMAN, os exercícios dele é contra movimento social, movimento popular. É um absurdo a gente aceitar isso. Então, além do que você falou, Eleonora, nós temos que colocar essas forças armadas, perguntar para esses generais se eles querem defender o país ou se eles querem continuar atacando o povo. Essa que é a verdade. Muito bom. Deixa eu aproveitar esse... Vai, só um minutinho. Eu acho muito boa a tua fala, mas eu parto de uma premissa: não houve guerra.
Não houve guerra, não houve guerra. Eu fico irritadíssima com isso. Porque na noite do golpe de 31 para 1º, dia 1º eles já acabaram, prenderam, caçaram e fizeram tudo, já dando o norte para onde iria. E a nossa reação foi a isso. Perfeito. Então, é como só subsidiando. E outra coisa, eu, quando fui presa, tinha essa noção que eles tinham ido aprender a tortura. Tem um microfone aí. Aprender a tortura nos Estados Unidos. Era isso. Mas eu descobri lá no Tiradentes que o pau de arara veio da escravidão. Eles não aprenderam nos Estados Unidos. Foi na escravidão. Então, quando você vê a imagem daqueles negros sendo transportados pelos senhores de engenho, torturados, era aquilo que nós fomos. Então, eles levaram, inclusive, para os Estados Unidos essa experiência da escravidão daqui. Olha só, vamos subir aqui o Marcos Caseiro, que está Só um aqui. minutinho, eu tenho que sair daqui uns 5 minutos. Então... Tá. Vai até que horas? Aqui é o seguinte, 2h30, 3 horas a gente acaba. Brincadeira, 1 hora no máximo. Vou subir o Caseiro e você fica à vontade, Eleonora. Eleonora, a hora que você precisar. Hora que você precisar, não tem cerimônia. Não, tá bom demais. Eu vou tentar ficar até a 1, vamos ver. Tá. Bem-vindo, então, você vai conhecer aqui o Marcos Caseiro, nosso médico mais querido do Brasil, caseirão das massas. Bem-vindo, Oi, Marcos, Caseiro. Tudo bem? Oi, meninas. Podri, Renato, beijo em vocês, bom vê-los bem. O Luquinha, eu sei que ele está bem, um beijo para ele. Um beijo no Luquinha. Estamos todos aqui. Hoje ele acaba o primeiro ciclo, tem aula. Legal. Venham aqui para Santos, vamos comemorar. Cada dia tem que ser comemorado nessa batalha aí. É isso aí. Sim, é verdade. É isso aí. Olha, eu queria dizer que é uma honra estar aqui com a querida, grande professora Eleonora. Eu sou um fã dela aqui, como todos nós. Eu, Serginho, somos também. A professora Eleonora é maravilhosa. Eu queria dizer, aproveitar o embalo, é professor de saúde coletiva, eu sou professor de saúde coletiva aqui na Medicina Santos, ela é da Unifesp, né? Estou mais humilde, mas estou aqui, viu, professor? Todas! Estou Você dando que é aula humilde nada, nós todos. Professor, eu queria dizer aqui publicamente que defendo integralmente todas as suas posições no que se refere à questão da homossexualidade, no que se refere à questão do aborto. Integralmente, eu defendo todas as suas posições, elas são irreparáveis. Estou com a senhora infinitamente em todos os tempos, viu? Muito obrigada, de coração, mas de coração. É isso aí, professor. Eu sei Legalize o aborto já, para as mulheres pararem de morrer. Legalize o aborto e paremos com a hipocrisia dessas madames que defendem ter a oportunidade de fazer um aborto. E vão para as clínicas particulares e pagam 20 mil, 25. Isso, exatamente. Infelizmente, as pessoas com menos poder aquisitivo fazem com agulha de tricô. E morrem. Exatamente. É a 4ª causa de mortalidade materna e a 5ª causa de internação no SUS. Exatamente, professor, exatamente. Isso é uma hipocrisia e eles precisam parar urgentemente com isso, né? Na verdade, esses defensores disso deveriam pegar e fazer uma grande campanha para adotar uma enorme quantidade de crianças que estão à espera de adoção por questão de perda dos seus pais. Isso que eles deveriam fazer, né? A verdade, porque são os hipócritas. São hipócritas, negam isso, mas não dão solução para essa quantidade enorme de crianças desassistidas que estão nos faróis, que estão aí aguardando, obviamente, uma oportunidade de serem adotadas. Então, isso aí, professora, estou com a senhora sempre, parabéns. Você viu, Caseiro? Ela é minha também. A matéria do Globo hoje, que tem 3 cidades só no estado de São Paulo, 3, senhor Dória, 3 que tem serviço de aborto legal.
nos casos previstos em lei decorrente de estupro e risco de vida da mãe. Exatamente. Não, e mais, professor, desculpa aqui, nós estamos, mas esse papo está muito bom, Rovaidri, desculpa, aqui eu não poderia deixar... O YouTube vai pirar. Eles vão pirar. Vai. Não, porque, na verdade, é inacreditável. Eu sempre digo o seguinte, uma decisão desse tamanho, eu pergunto para esses hipócritas se tem dor maior do que uma mãe que gerou e tomar uma atitude dessa. Veja, se ela, que é a dona do seu corpo, da criança, toma uma atitude dessa, obviamente deve estar no limite dessa decisão. Quem somos nós para discutir isso, né, professor? É princípio básico. E a gente sabe as dificuldades. Tivemos aqui 2 crianças com anencefalia, perda total de cérebro. Foi uma enorme dificuldade para nós conseguirmos legalmente o abortamento. Então, é uma coisa terrível. Mas é isso, professora. Parabéns, viu? E parabéns a vocês. E, Serginho, estamos contigo, viu, Serginho? Pô, sempre. Agora, eu só queria pôr uma pimenta nisso aí, até para o Rovai, para Adri. Veja, o Rovai, nós somos muito dependentes desses canais, né, Rovai? Nós não temos alternativa, né? Não Se temos. esses caras resolvem fechar isso, nós vamos se comunicar por onde, não é verdade? Bater bumbo. A gente precisa dessas plataformas, né? E a gente fica As pessoas falam, não, vocês têm que criar alternativa, como se fosse simples, né, Serginho? Vou criar. Não dá. Eu vou criar uma plataforma de transmissão ao vivo que alcança milhões e que todo mundo tem. Agora, o Estado pode tentar. Eu acho que tem o seguinte, por isso que a gente precisa regulamentar, ter regras, eles não podem impor a censura privada, a censura do Zuckerberg, eles não podem fazer valer os interesses opacos que estão embutidos nos algoritmos que nós não vemos. Eles não podem, eles precisam receber auditoria. Eles precisam receber o controle da sociedade, eles precisam estar de acordo com a lei. O Telegram, o país, o Brasil, é o país que tem maior número de usuários no Telegram. E o STF tinha mandado 3 ordens judiciais para tirar os desinformadores mentirosos que estavam usando o Telegram. Um deles era o Alan Santos, que está procurado com ordem de prisão. Aí sabe o que acontece? O Telegram deu uma eu não quero saber da justiça brasileira. Ou a justiça definisse o bloqueio ao Telegram, ou ia acontecer o seguinte: qualquer decisão judicial, essas plataformas estrangeiras, não seria mais respeitada. Por que o Telegram pode desrespeitar e o Instagram e o TikTok não precisa? Essa era a questão. Só que aí o Telegram viu o seguinte: o Brasil é o primeiro ou é o segundo ou já é o primeiro maior usuário do Telegram. Ele ajoelhou no milho. Ele agora tem representante legal, ele agora não tem como falar que não pode receber ordem judicial. Agora, vamos falar a verdade, né? A verdade é o seguinte: nós precisamos de uma lei que regule as plataformas, que regule o fluxo internacional de dados que eles extraem da nossa população, mas nada disso vai gerar uma outra plataforma independente. E qual é o problema de criar uma outra plataforma dependente? Primeiro é a língua, porque se ela for feita em português, só o Brasil e alguns países vão acessá-la. Segundo, é um enorme capital que você precisa para montar um negócio desse. E terceiro, não pode ser só sobre política. Tem que ser uma rede de variadas temáticas. Por quê? Porque ninguém... Veja bem, se você tiver um aplicativo só de política e um de esportes, você vai ver que o de esportes vai ser mais acessado. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não vive falando de política. Então, tem inúmeros problemas para construir uma plataforma quando as pessoas falam. Agora, enquanto não se constrói, ou mesmo que se construísse, minha opinião é clara. É preciso uma lei que enquadre esses caras de acordo com a nossa
legislação democrática. Eles não podem fazer o que eles querem, porque o que eles fazem, a gente nem fica sabendo o que eles fazem, porque a gestão dessas plataformas não é clara para a gente, é uma gestão algorítmica. Por exemplo, quando o William Bonner fala alguma coisa que é desinformação lá na Globo, ou quando ele deixa de falar algo que ele deveria, porque ele quer omitir, nós conseguimos ver na televisão. Mas quando eles bloqueiam o meu canal, ou quando eles reduzem a visualização dessa nossa conversa na fórum, nós nem vamos ficar sabendo, porque eles fazem isso com sistemas de inteligência de máquina, com inteligência artificial que roda dentro dessas plataformas. Então, eu queria dizer o seguinte, precisamos defender a regulação dessas plataformas. Uma regulação não é censura, regulação é ter regras claras de respeito à democracia. Essa que é a verdade, entende? Porque, por exemplo, se um juiz manda censurar a fórum ou tecnopolítica, ele tem que alegar o motivo. Não pode ser assim. Que nem lá, os caras bloqueiam você ou reduz as pessoas que vão ver o conteúdo que você posta, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui não sabem. Quer falar assim, eu publiquei na minha página no Facebook ou no meu canal no YouTube, todo mundo vai ver. Não vai ver, não. Não vai ver, não. Só vai ver aquele conteúdo se o algoritmo deixar. Essa que é a questão. Então, nós precisamos regulamentar com a nossa democracia essas plataformas. E hoje elas privilegiam o discurso de extrema-direita. É isso que eu queria chamar a atenção. Tem a Nelly Germano. Inclusive, tem um livro que está sendo lançado, né, aqui, chamado Como Derrotar o Fascismo. Esse é legal. Autores, por acaso, dois deles estão aqui na live. Sérgio Amadeu e Renato Rovai. Posso ler uma coisa aqui, Rovai? Posso ler? É muito curto. Tá aqui, ó, essa página aqui, ó. É assim, ó. Vou ler isso aqui, ó. Ó. O fascismo não suporta a democracia. Apesar de os partidos e líderes fascistas poderem utilizá-la para chegar ao poder. Tem objetivo indubitavelmente autoritário, conservador e voltado a um punhado de valores retrógrados. Defende a anulação e o extermínio de quem possui valores diferentes. Busca a ditadura. Prega valores muitas vezes contraditórios e não possui uma única linha de pensamento global, variando de acordo com cada país e agrupamento fascista. Busca enaltecer a pátria, mesmo quando pratica o mais descarado entreguismo. Lembra alguém ou não? É isso aí. Vamos lá, estamos chegando no final do programa. Eu queria dar a palavra para a Eleonora antes dela sair. Depois a gente faz um giro rápido com o Caseiro, para ele atualizar como é que está a questão da Covid. Tem pergunta aqui já. Tem pergunta, então tá. Eleonora, com você. Eu quero ouvir esse giro rápido sobre a Covid do Caseiro. Então vamos para o Caseiro. Então. Caseiro. O José Lobo Avilar, ele pergunta, doutor Caseirão, é verdade esse alarde que o governo de São Paulo fez, dizendo que não teve impacto nenhum o fim das restrições da máscara? Rapidamente, eu queria aproveitar aqui. Aliás, viu, podiam fazer uma matéria, pede depois para alguém me ligar. Eu vou estar dando aula agora, mas depois. Você sabe que a Fiocruz lançou um alerta ontem de aumento de 340% de síndrome respiratória aguda grave em crianças até 10 anos de idade. 320%. Eu vou repetir. 320% de síndrome respiratória aguda grave em crianças até 10 anos de idade. De 0 a 4 anos, predomina aquele vírus sincicial respiratório. Mas de 4 a 10, um aumento claro de infecção por Covid. Veja, não é síndrome gripal, é síndrome respiratória grave, com sintomas graves respiratórios necessitando internação. Veja, é inacreditável.
Não é possível que as pessoas achem normal. Morrendo 400 pessoas, 250, 280, achar que nós voltamos à normalidade. Nós não voltamos ainda a esta normalidade. É inaceitável as pessoas em lugares fechados, os caras terem liberado completamente o uso de máscara. E olha só, esses dados da Fiocruz, é só vocês entrarem lá nos dados da Fiocruz, que está como um alerta, eles coincidem exatamente com o início das aulas. Ele coincide com... Então, é doido isso, coisa que a gente já vem falando intensamente. Esperamos 2 anos, querendo esperar a plena vacinação dessas crianças. Então, esse é um alerta, a gente tem que ficar atento, porque, de alguma maneira, essas crianças voltam para casa. E essas crianças acabam sendo transmissores. Exatamente, para essas pessoas, obviamente, que estão em casa. Quase 40%, não sei se esse número é esse ou maior, ou até de crianças vivem com pessoas mais idosas, com avós e coisas do tipo, quer dizer, pondo essas pessoas em risco. Então, nós temos que ficar em alerta total. A Organização Mundial de Saúde lançou um alerta também, dizendo que nós não estamos nem perto do fim dessa pandemia, para que as pessoas continuassem minimamente com as regras mais básicas, que é a utilização de máscara e evitar esses, obviamente, os locais mais confinados. Infelizmente, o nosso governador, que era candidato, deixou de ser, acabou sendo no final do dia, o Bolsonaro, num decreto, né, simplesmente acabou com o uso de máscara, inclusive em ambientes fechados. É um equívoco. Nós estamos com 6 milhões de mortes. Anteontem, nós tivemos 300 mortes aqui no Brasil por dia, mais de 15 mil casos novos. Com 15 mil casos novos, os 5 mil, a China pôs em lockdown 30 milhões de o norte. Veja só a diferença de comportamento perante uma pandemia. Então, mas a China é comunista, né? É comunista, é verdade. Então, veja, as pessoas não têm muita essa noção do que a gente está vivendo, e, desafortunadamente, eu acho, e eu espero, viu, Rovai, Odri, professora querida Eleonora e o grande Serginho, mais do que isso, o Brasil é o segundo país que teve o maior número de mortes. Nós temos mais mortes do que a Índia, pessoal. Nós estamos perdendo os Estados Unidos, que tem 702 mil mortes. Nós estamos chegando. Nós vamos ultrapassar os Estados Unidos. Não tenham dúvida. E Caseiro, isso tem um nome. Isso Caseiro. tem um culpado. Não pode ficar assim. Isso tem um nome, tem um culpado. Isso tem que cair nas costas desse governo genocida, que é o responsável por pelo menos 80% dessas mortes que poderiam ter sido evitadas se tivesse utilizado os pesquisadores, os epidemiologistas, os sanitaristas, que o Brasil exporta. O Brasil, e nenhum deles foram ouvidos, infelizmente. E o resultado é esse aí, viu, Serginho? Desculpa, só fiquei aqui, mas é isso aí. Não, mas é importantíssimo. Estados Unidos tem 350 milhões de habitantes. O Brasil tem 210 milhões. E ele tem um número de mortes que é quase a dos Estados Unidos, Caseiro. Minimamente diferente de nós. Gente, estamos chegando ao final. Queria dar a palavra para a Eleonora fazer o destaque final dela. Serginho, destaque final. E depois o Caseiro, destaque final. Olha, eu quero me despedir de vocês. Primeiro, desejar um excelente final de semana e desejar que o Lucas, continue melhorando e que essa página será virada. Eu tenho certeza de Rovai. Será virada. E dizer da alegria de participar com o Serginho, com o Marcos Caseiro. São pessoas extremamente importantes, maravilhosas. E participar do programa de vocês, da Fórum, é sempre uma alegria, é sempre um debate e um aprendizado. Então, ditadura nunca mais, tortura nunca mais, memória, verdade e justiça para sempre na nossa história. E Bolsonaro nunca mais. Usem máscara.
Muito bom. Beijo. Isso aí. Beijão, Beijo. querida. Tudo de bom, Leonora. Serginho, seu destaque final. Olha, eu quero dizer que o Brasil precisa superar essa fase de tentar enaltecer uma parte da sociedade, não ter vergonha de enaltecer uma ditadura militar como sanguinária como tivemos no Brasil. Então, eu sei que isso vai ser uma luta dura, porque durante esse processo de tentativa de tirar a esquerda do governo, setores de direita, eu falo aí dos tucanos, e de setores incrustados no Poder Judiciário, eles armaram uma onda de mentiras e desinformação que gerou no golpe de 2016, gerou na prisão do Lula, na Operação Lava Jato. Só que ao fazer tudo isso, eles abriram espaço para o fascismo se rearticular no Brasil. E o fascismo se rearticulou. Hoje, a extrema-direita hegemoniza a direita no Brasil. Quem manda na direita é o fascismo. E aí você fala, não é fascismo porque eles disputam eleição. É fascista sim. O Hitler disputou eleição. O Mussolini disputou eleição. Na verdade, o fascista disputa eleição para poder chegar ao poder e encontrar o melhor momento para dar o golpe. E nós precisamos nos articular. Nós não estamos enfrentando pessoas que querem jogar ou disputar a direção do país, as políticas públicas na democracia. Eles toleram isso porque eles não têm força. Então, nós precisamos derrotar esses fascistas. Mas a derrota eleitoral, ela é o primeirinho passo. Nós vamos ter que avançar. E o avanço vai ser muito duro. Vai ser muito duro um governo democrático, porque esses fascistas precisam ser colocados novamente no lugar que lhes cabe na história, que é o inferno. Por isso, fazendo meu jabá, Como Derrotar o Fascismo nas Eleições, do Renato Rovai, Sérgio Amadeu sou eu. É um guia. Se você não tem ideia do que você pode fazer, aqui tem um monte de ideia para você. Obrigado, gente. E manda um beijão pro Lucão e diga que eu já vou lá visitá-lo, que eu estava com uns probleminha para me locomover. Agora eu estou sem esses problemas. Vou levar aquele monte de filho que eu tenho para visitar o Lucão. Caseirão, seu destaque final, Caseiro. Um beijo a todos, obrigado também pelo convite, é uma honra estar aqui com todos vocês. Eu quero fazer final, não vou seguir muito, uma alusão àquela placa atrás da Leonora, Viva o SUS. O grande herói da pandemia foi o nosso SUS, Sistema Único de Saúde, que nós somos defensores intransigentes pelo nosso Sistema Único de Saúde. Eu faço um apelo para a nossa comunidade, que seja, obviamente, o vetor dessa informação. Nós tivemos, nesses 2 últimos anos, uma queda expressiva de todas as vacinações do calendário vacinal. Chegamos a 70% de cobertura da vacina da poliomielite, da vacina do sarampo. Eu faço um apelo para que todos levem seus filhos para serem vacinados e completem o calendário vacinal, porque, além dessa desgraça toda que começa lá na presidência, nós certamente vamos voltar a ter essas doenças que estavam praticamente erradicadas. Então, viva o SUS, vacine-se e utilizem máscara. Um beijo em todo, um beijo no Lucão. Eu vejo vocês esse fim de semana. E Marielle... Valeu! Muito obrigada, gente. Ótimo final de semana, ótima sexta-feira. Obrigada para você que esteve conosco e a gente volta segunda-feira aqui na TV Fórum. Beijo. Valeu, gente. Beijo.